Olá, pessoal. Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto super pertinente, que é sustentabilidade na prática das organizações. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada super especial, que é a Daiana Chambert. E ela vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ela que tem uma empresa chamada Apoena, né? Foi uma idealizadora desse projeto junto com outras meninas. Daí eu tenho prazer, então, de chamar aqui, falar contigo, Daiana. Seja sempre muito bem-vinda aqui à Vale TV. Muito Enfim, obrigada. Obrigada pelo convite, Liane. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Eu acho que é uma trajetória que abre caminhos, assim, e que inspira nosso trabalho também, e de alguma maneira a Poena vem inspirando outras empresas, outras mulheres e outras organizações, né? Então a gente fica muito feliz em fazer parte hoje, então, desse momento contigo. que legal, ficamos muito felizes, né? E para iniciar aqui, Daiana, eu queria te perguntar assim, como essa temática da sustentabilidade, ela começou a te chamar, enfim, assim, por que ele veio parar na tua vida, né? E queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre isso. Eu gosto de comentar que acho que a questão da relação com o meio ambiente sempre fez parte da minha vida. Eu acho que a gente vai percebendo isso com o tempo, né? Eu fiz um doutorado em memória social e bens culturais e um dos temas que eu acho que foi a parte mais legal da tese foi rememorar as minhas memórias de infância desde o meu nascimento. Então, eu sou de Cristiumal, no noroeste do estado, né, do Rio Grande do Sul, e vim morar na região metropolitana porque os meus pais iam trabalhar então na indústria do calçado. Então, eu já tinha uma relação com o meio ambiente, uma relação mais próxima na agricultura. Lá em Cristiumal, meus pais eram agricultores. E depois que nós viemos para a cidade também, desde a minha educação básica, enfim, meu início também de formação. Então, eu sou formada no magistério, fui professora do magistério muitos anos, e iniciei, digamos que a minha dar aula em oficinas de educação ambiental, porque nós tínhamos, então, uma situação ali no bairro Feitoria, que é o bairro onde eu vivi toda a minha infância e minha adolescência, a questão do Rio dos Sinos muito próximo, a questão de gestão de resíduos, as pessoas que moravam ali, então, na região ribeirinha, e nós tínhamos uma relação muito crônica de lixo, assim, né, de descarte de lixo, e é uma mistura de resíduos, então, com lixo, e também criação de animais e extração de mata ciliar. Então, eu comecei a trabalhar numa ONG, na feitoria, no Talita Kum, e lá comecei a montar um projeto de educação ambiental com as próprias crianças, assim. Então, eu tinha, na época, 17, 18 anos, e nós começamos a montar, então, um coletivo de educação ambiental no bairro. A gente foi solicitar a coleta seletiva no bairro, fizemos algumas ações de plantio, algumas ações com a Unicinos, e aí Uhum. acho que esse meu movimento de magistério, que também veio do meu pai foi professor durante algum tempo naquelas escolas multisseriadas no interior do estado, né? Então eu morei dentro de uma escola, os primeiros anos de vida foram dentro de uma escola multisseriada. E eu fui para biologia, então fiz ciências biológicas licenciatura. Da biologia eu iniciei, então, sendo professora do município de Esteio e Sapucaia, falando sobre educação ambiental. Eu entrei, então, na grade curricular na época. Os dois municípios tinham educação ambiental na grade curricular para os anos iniciais. Depois eu consegui uma bolsa de aluna de destaque e fui para psicopedagogia. E na Olha só. psicopedagogia também, na Unila Salle, eu fui trabalhar no meu estágio, pensando assim, alguma coisa relacionada à educação ambiental, mas que fugisse um pouco da escola, mas eu não queria clínica, né? Porque eu nunca gostei muito de atuar na clínica. Então, eu conheci a incubadora técnico-social da Universidade de La Salle, onde eu fiz toda a minha formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E essa incubadora técnico-social, na época, tinha projetos em cooperativas de catadores de canoas. E Olha. aí eu fui visitar essas cooperativas e fui tentar conversar com eles sobre educação ambiental, o que eles faziam, assim, para fomentar que as pessoas separassem melhor os resíduos ou que as pessoas conhecessem o trabalho que eles realizavam, porque muitas pessoas até hoje não sabem que quem realiza a coleta seletiva na cidade de Canoas ou em diversas cidades são catadores, né? E não são Uhum. empresas privadas. Então, por isso que é tão importante a gente separar os nossos resíduos corretamente. E aí, eu conversando com eles, nós montamos um projeto de educação ambiental. E aí, pelo meu trabalho desenvolvido na psicopedagogia, porque a psicopedagogia é trabalhar as dificuldades de aprendizagem, né? Então, isso também era uma questão. Por que as pessoas não separam os resíduos? Qual é a dificuldade de aprendizagem de fazer isso, né? Então, a Sim. gente começou a fazer esse projeto junto com os catadores. A Universidade de La Salle, na época, tinha esse projeto da incubadora e me convidou para ser uma, então, das colaboradoras da Uni La Salle.
Eu me exonerei dos concursos, iniciei esse projeto, então, esse trabalho com as cooperativas de Canoas, e fez uma expansão, então, na verdade, todo o Vale dos Sinos, né? E eu consegui uma bolsa de mestrado, depois uma bolsa de doutorado, então, enfim, fiquei dentro da Unila Salle. Nesse período, assim, que foi de 2013 a 2015, eu conheci, então, as outras apoenas, então, Joyce e Kelly, que na época também eram estudantes de pós-graduação e estavam em universidades diferentes. Então, a Joyce na Unicinos e a Kelly no IFE, né, aqui de Porto Alegre. Uhum. E aí nós começamos a nos encontrar nesses movimentos de incubadoras, trabalhando pensando em sustentabilidade, gestão de resíduos, e chegou um momento que esses projetos financiados pelo governo federal ou pelo CNPq acabaram, e nós começamos a pensar, bom, como vão ficar essas cooperativas pela assistência técnica, né, pelo acompanhamento técnico, como é que a gente vai manter essas formações mensais de acompanhamento tanto ambiental quanto administrativo, enfim. Uhum. Então a Apoena surge, né, num coletivo de mulheres, na época eram 7 mulheres, depois a gente brinca que aconteceu uma seleção natural, e chegou o um momento que ela ficou em 4 mulheres, então Joyce, Kellen, Renata e eu, e a Renata também era da Unicinos, né? E aí nós Uhum. montamos a Poena como um coletivo. E aí, em 2018, ela se formaliza enquanto empresa. Porque nós Uhum. montamos, o que a gente vai fazer, então? A Poena vai ser o quê? Então, a gente brinca que a gente também teve essa oportunidade de se experimentar enquanto empresária, porque eu sou bióloga, Kellen ela é das ciências sociais, Joyce é gestora ambiental e Renata, na época, era do administrativo, mas a Renata se manteve na Unicinos, né, seguindo os projetos, e aí nós tínhamos que aprender a fazer, digamos que ser empresárias, né? Trabalhar com empreendedorismo, buscar esse subsídio. E o que nos deu base para ser uma empresa, digamos assim, foi o conceito de autogestão, porque nós já trabalhávamos com economia solidária, então, de alguma maneira, a gente não queria formar uma cooperativa, mas de alguma maneira a gente também não queria ser uma empresa formal. Então, a gente começou dizendo que a Poena era uma empresa autogestionária formada por mulheres. E aí hoje, então, que ela foi se configurando como uma empresa de inovação, impacto e sustentabilidade, porque a gente Olha faz só. estratégias para sustentabilidade a partir das nossas vivências, nossas experiências, tanto acadêmicas, né, que todas nós passamos com a pós-graduação, mas também na parte prática, assim. Então foi assim que Sim. surgiu, digamos, o meu alinhamento, assim, foi bem natural, e eu acho que pelo meu desejo de construir, assim, transformações em comunidades, e a Poena ainda se faz isso até hoje, né? Ai, que legal, Daiana. Muito legal a história de vocês, né? E o que me chamou, eu queria que tu compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo aqui o que significa a Poena. Eu achei muito legal a tua fala, eu queria que tu reproduzisse aqui também. Então, a gente brinca que as pessoas nos chamam de apoema, então, quem sabe é por causa da questão de meio ambiente, né? Mas é Uhum. apoena, a fonética é diferente, eu acho, aqui no sul. Mas apoena é um nome indígena, né, tupi-guarani, é uma palavra indígena tupi-guarani, que significa aquele que olha longe. Então, Olha é só. o nome que veio com a Joyce de Manaus, a Joyce é manauara, e ela já tinha uma ideia de ter uma empresa de gestão ambiental, Uhum. ou de impacto ambiental, ou de gestão, e quando ela chegou aqui no Rio Grande do Sul e a gente se encontrou, eu tinha o início de uma consultoria, porque eu estava pensando em montar, que era a flor, né? Que até hoje é a flor símbolo da Poena, né? Então nós temos a florzinha. A Joyce tinha a Poena Gestão, que virou a Poena Socioambiental. E durante muito Uhum. tempo, o socioambiental meio que foi um fantasma, assim, porque as pessoas achavam que nós éramos uma ONG. E aí a gente ficava dizendo, Uhum. não, ela é uma empresa de impacto socioambiental. A gente faz serviços, mas a gente impacta de alguma maneira positivamente a comunidade. Eu acho que esse é o viés da Poena, né? Gerar impacto positivo, assim, de alguma maneira. Então a gente ficou durante muito tempo também buscando esse lugar de empresários. O que é uma empresa de impacto? Por que essa empresa está tão preocupada em impactar positivamente a sociedade? Ou, enfim, está fazendo remada ambiental, está fazendo Vila Consciência, tá fazendo mutirão de limpeza em praça, mas o que é, sabe? E, na verdade, é o nosso compromisso mesmo de impacto, como a gente sempre diz, com uma oportunidade que nós tivemos de acessar, então, a academia, ou ter uma graduação, uma pós-graduação, e também a oportunidade de exercer o trabalho que a gente gosta, de alguma maneira, devolver isso para a sociedade. Eu acho que esse é o papel de todas as empresas, devolver, de alguma Uhum. maneira, para a sociedade um impacto positivo, né? Com Então, a gente certeza. oferece isso como serviço, mas a gente também faz o tema de casa, né? Então, Ah, a com Poena é certeza. quem olha longe, então, de fato, a gente está sempre olhando além. Muito bom. E outra coisa, Daiana, olha só, eu queria te perguntar assim, vocês que estão assim nesse mundo corporativo, né, estão trabalhando com outras empresas, como é que tu está enxergando esse movimento? A gente está num movimento agora de transformação, né? As pessoas estão falando um pouco mais sobre sustentabilidade, mas enfim, queria te ouvir assim,
qual é a mensagem que tu tem ouvido dos empreendedores e empreendedoras nesse sentido hoje? Primeiro que eu acho que nunca se falou tanto em sustentabilidade ou gestão de resíduos ou preocupação com o meio ambiente quanto agora, né? Eu ouço isso todos os dias na televisão, assim, é uma coisa que a gente não tinha esse assédio, né? Se preocupar com o que você consome, assim. Eu espero de verdade que isso faça alguma mudança de cultura mesmo, né? Que a gente comece a escolher melhor as empresas que a gente se relaciona, o lugar onde a gente compra, o que a gente compra, né, na questão de consumo também. Mas eu percebo um movimento, assim, de procura. Ainda percebo as empresas muito com esse conceito ainda muito superficial, né? Então, assim, falta um pouco de nivelamento, falta um pouco de formação. A gente sabe que o primeiro passo para a gente realizar ações efetivas, né, de práticas de sustentabilidade é o conhecimento sobre a sustentabilidade. Então, a gente ainda tem um conhecimento um pouco raso. Então, toda empresa que chega para a gente, enfim, o cliente que chega, aí pode ser cooperativa, empresa e cooperativa de catadores também, que a gente já tem Claro. escolas, né? A gente trabalha com cooperativas de crédito de professores, então a gente trabalha muito com escolas. Eles querem, de fato, saber mais sobre, né? Conhecer, ter esse conhecimento e principalmente alinhado agora aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, como alinhar também a sua prática a uma ação que vai fazer uma transformação global. Então, a gente usa muito aquela frase do pensar global, agir local, porque, de fato, eles estão buscando conhecimento. E acho que as empresas estão despertando também pequenos grupos para falar sobre isso, como comitês de sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que a gente vem se debruçando há algum tempo, que é acompanhar os comitês de sustentabilidade e auxiliá-los na construção de planos de ação. Mas, assim, bem desenhado, aquele local, aquela empresa. Então, por isso que a gente fala que é personalizado, porque, de fato, não dá para pegar um plano de ação geral, tipo, até os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Olhar para aquelas metas e tentar colocar todas elas em prática. Então, na verdade, é estudar a empresa e o que ela pode colocar em prática. E todo mundo consegue fazer uma ação de transformação que seja, né? Então, Com eu percebo que certeza. existe um movimento de transformação e de desejo, mas ainda muito superficial, assim, muito mais ainda voltado para o marketing. Então, assim, como a Claro. nossa cara vai ficar legal para as pessoas comprarem, e ainda percebo um pouco de resistência no retorno da comunidade. Alguma coisa muito mais interna, assim, de ação interna. E a gente sempre fala que essa devolução para a comunidade é que de fato faz toda a diferença, né? Sem Porque dúvida. existem comunidades que precisam muito de um apoio, nem que seja de colocar algum espaço de lazer ou uma revitalização de uma praça para fazer a diferença numa comunidade. Então a gente também faz esse movimento interno, mas a gente busca o olhar de como um retorno externo, né? Alguma coisa que vai modificar e transformar a sua cidade, a A sua comunidade de sociedade, alguma né? maneira. Tu, Exatamente. tu tocaste num ponto, né, Daiana, que é super pertinente, né? Hoje a gente vive num ecossistema, né? A gente não vive ilhado como organização, como empresa, enfim, como instituição, como cooperativa, né? A gente tem que olhar realmente o nosso entorno, né? Olhando o nosso entorno, a gente realmente pode fazer esse olhar mais coletivo, né? Trazer realmente essa ação para além da nossa organização, né? Trazer isso para a comunidade, para a sociedade e tudo mais, né? E aí eu queria te perguntar, assim, dentro dos projetos que vocês têm feito, né? A minha preocupação é sempre que a sustentabilidade ela realmente seja vivenciada dentro Uhum. desses espaços, né? E você acha como é que começa a fazer um trabalho, né, de sustentabilidade dentro das organizações? Assim, começa com líder, como é que eu transformo isso e trago e incorporo para a cultura organizacional? Primeiro que a gente está fazendo, a gente brinca que está fazendo às vezes um estudo de choque, assim, sabe? Então, por exemplo, existem alguns exemplos de empresas, né, que querem muito trabalhar a gestão de resíduos. Então, a gente faz todo um processo de formação, sensibilização, mas a gente já está fazendo agendamento, por exemplo, em cooperativas de catadores. E a gente faz, digamos que uma caravana, né? Faz, divide em grupos menores, obviamente, pela pandemia, para chocar, assim, porque às vezes as pessoas entendem, quem sabe, com a prática, ou faz algum vídeo de sensibilização, enfim. Porque a gente tem uma desconexão, né? As pessoas têm essa desconexão, assim, do que o que eu for fazer aqui não vai impactar. Mas as pessoas não entendem que se eu pensar assim, e todo mundo da empresa pensar assim, de fato o impacto é gigante. E o mundo inteiro parece que se desconectou do meio ambiente, né? Da questão Com ambiental, né? E certeza. esquece que o meio ambiente ou o ambiente é qualquer lugar que a gente esteja, né? Nossa casa, nossa empresa, enfim, qualquer lugar que a gente está é o ambiente. Ainda mais hoje, quando a gente vive a maior parte da população mundial em zona urbana.
Então, nosso ambiente não é mais a floresta distante, é a questão das zonas, são os prédios, arranha-céus, é o asfalto. Então, de que maneira que a gente vai impactar? Então, hoje a gente está trabalhando muito com sensibilização, a gente pega o foco, pergunta o que eles querem impactar, busca alguma ação de comunidade, algum projeto na comunidade para eles fazer ponte, porque daí, quem sabe, traz um pouco para a realidade, porque a gente fala na Poena que eu não acho que as pessoas não separam resíduos só porque elas não querem, né? Elas querem degradar o meio ambiente, hoje eu estou a fim de botar esse papel no chão. Acho que falta um pouco de conhecimento e às vezes até uma desconexão mesmo com a realidade, assim. É só tu andar um pouquinho na vila, na rua, pegar um trem, que tu começa a perceber a questão, né, de desigualdade social, que é gigante. Mas as pessoas não estão isso, elas pegam seu carro na sua casa, ela dirige até o trabalho, e aí faz alguma coisa assim em casa e acha que está o suficiente. Às vezes esse choque com a comunidade, por isso que eu falo, a comunidade faz toda a diferença. Quando tu vai na comunidade da sua cidade, enfim, e tu percebe que é empobrecida, isso de alguma maneira reverte na tua empresa, né? Isso é uma questão de conexão com todo o que tu falou, a gente está num ecossistema. Um ecossistema. Comunidades empobrecidas, elas não compram, elas não se vestem, elas não se alimentam, elas não... Então, a gente precisa, na verdade, dar riqueza, da oportunidade para essas comunidades, na educação, no espaço de lazer. E isso uma empresa, ela pode fazer. Não estou dizendo transformar fazer um grande investimento, mas pequenas ações até de voluntariado, que era uma coisa que se perdeu também. Antigamente, a gente tinha muitas empresas que tinham, então, um grupo de voluntários, ou que iam fazer uma ação pontual, adotavam, então, uma ONG. Na época que eu trabalhei em ONG, a gente tinha que dispensar a empresa, porque todo mundo queria fazer a ação voluntária, e hoje não tem, elas estão abandonadas, porque parece que se fez uma desconexão, assim, com a comunidade. Então, eu cuido do meu aqui, do corporativo, e tanto faz, a cidade está empobrecida, essas pessoas estão passando fome, né, enfim. Então, na verdade, é um erro, porque a gente sabe que as empresas que são sustentáveis e que olham para as suas comunidades, elas são muito mais resilientes, né? As pessoas querem trabalhar lá, as pessoas querem consumir, as pessoas têm um carinho especial, ela está na mídia não para fazer marketing, mas ela está no pensamento, na lembrança das pessoas. Então, eu acho que isso é o que a gente tenta levar quando a gente fala sobre sustentabilidade. E essa questão de não desconexão do social, do ambiental e do econômico, porque a sustentabilidade é um tripé de equilíbrio entre os três. Então, não é só o social, só o ambiental e só o econômico. É a junção de um todo para fazer a transformação com uma sustentabilidade, pensando numa geração futura, né? Com Então, não é certeza. só olhar o ambiental. Vou plantar umas mudas lá na beira do rio, vou estar compensando. Vou fazer umas cestas básicas. Não, é o processo de construção mesmo do equilíbrio dessa tríade, né? Dessa pirâmide, assim, que a gente fala, né? E uma coisa importante, né, Dayana, é que tu estás falando aqui da sustentabilidade estar realmente na estratégia da empresa, né? Porque quando você faz uma ação pontual lá, uma ação social, uma ação ambiental, né, não tem o mesmo valor, né? Isso acaba não sendo incorporado pelos que habitam aquela organização, né? E aí eu acho que os projetos, eles são muito de curto prazo e se perdem, né? Não sei se tu tem visto isso, né? Sim, a gente, acho que, não sei se isso foi se perdendo, é isso que eu digo, as coisas vão se perdendo, a gente vai tentando trazer, né? Porque eu tive uma ótima experiência nesse período que eu trabalhei em ONG, enfim, e fui voluntária de ONG muitos anos, mas ações pontuais, elas só fazem bem a empresa, né? Aí tu tira aquela foto bonita, enfim. Sem Mas, dúvida. assim, os colaboradores podem ser que não sejam os mesmos, né? Não tem essa experiência. A gente sabe que tem estudos que falam do quanto que a pessoa se sente pertencente de uma corporação, assim, enfim, de uma marca, quando ela percebe que essa marca ela é participante efetiva de uma comunidade, é permanente, até porque a educação ambiental e a sustentabilidade não é uma ação pontual. Se hoje todo mundo desligar seu carro e ficar em casa, e a pandemia mostrou isso, durante um período a gente teve uma redução, então, enfim, né, do aumento, então, da emissão de gases, então isso impactou, mas a gente voltou a fazer isso, então voltou a crescer. Então, não é uma ação pontual que vai resolver o problema. A gente precisa pensar em projetos permanentes, e a empresa está todo dia gerando impacto na sociedade, todos os dias, na questão do consumo, na questão do descarte, do uso de energia, de água, enfim, de usar uma estrutura de solo, enfim, para construir. Bom, tem vários impactos, né? Tudo bem, tem econômico, tem social, tem ambiental, e também tem o contraponto disso. Então, as ações não podem ser pontuais, com início, meio e fim. Ela tem que ser permanente.
Pode ser que a empresa não consiga grandes recursos para fazer isso, mas a gente pode buscar uma estratégia para fazer isso, nem que seja uma comunicação. A gente vai, semana que vem, começar a semana lixo zero, enfim, a gente começa, todo final de outubro tem a semana lixo zero. Então, a gente sempre fala, a gente não quer que as empresas façam ações mirabolantes de semana lixo zero. Então, uma empresa, a gente sugeriu que ela colocasse no seu painel de comunicação os dias da semana que passa a coleta seletiva, porque isso é uma grande dificuldade, as pessoas não sabem o dia que passa o caminhão da coleta seletiva. Se ela fizer isso, já é um baita do impacto, e não vai custar nada mais para ela, vai passar na mesma TV que ela sempre usa, não tem grandes gastos. Eu acho que, na verdade, é estar alinhado à sua comunidade, é conhecer o território, ouvir as necessidades, estar atento ou querer ouvir, e pensar em alguma estratégia. Tudo bem, se tiver grana, ok, mas se não tiver, o que eu posso fazer? Eu acho que é saber que tu tem que ter uma compensação, né? A sustentabilidade é uma ação permanente, ela não é moda e não é para tu ganhar um selo. Isso é outra coisa, se vocês querem ganhar um selo como se fosse presente fazer sustentabilidade, ok, a gente também, mas é uma obrigação fazer ações de impacto na comunidade, né? Óbvio que eu acho, né, Daiana, só complementando agora, que é uma exigência do próprio mercado, sabe? Hoje a gente não pode mais pensar assim, eu vou fazer algumas, vou entrar nesse mundo da sustentabilidade, do ESG dentro das organizações. É assim, ó, no meu entendimento quando eu vou entrar, porque eu vou ter que entrar em algum momento, porque o mercado, os clientes, tá todo mundo nos pedindo isso, como vocês mesmo falou no início ali, né? O próprio cidadão está mais consciente, sabe? Já está refletindo um pouquinho mais. Eu não vou comprar de uma loja que eu sei que tem trabalho escravo, entende? Então, tem N coisas que estão acontecendo que estão nos levando para esse caminho, né? E eu acho que isso é uma coisa também que a gente discute. A grande massa, de fato, quem sabe não está atenta. Mas isso cabe uma questão nossa, porque são os colaboradores, às vezes, que fazem parte dessa grande massa, sabe? Então, a empresa pode dar a oportunidade deles ouvirem outra coisa, deles terem um outro tipo de cultura na empresa. Às vezes não consegue fazer a separação de resíduo em casa, porque nem sabe disso. A vida é dinâmica, tem outras questões para pensar, né? A gente sabe disso. Mas ali é um espaço também de educação, né? Um espaço de oportunidade de educação, de formação desses colaboradores. Então, eu acho que a empresa ela tem uma obrigação também na questão de educação. Claro que isso é muito mais para cooperativas, né? Uma questão de formação constante. Mas isso é excelente para a empresa também, é mudar também essa cultura empresarial, né? Fazer um novo modelo de empresa. Eu acho que a gente está precisando disso, né? A gente percebeu que do jeito que estava, e se estiver ainda assim, do jeito que está, a gente não vai muito longe, né? A gente já tem uma questão como humanidade, né, Daiana? Como humanidade, como humanidade, a gente não vai longe se a gente não fizer essas modificações, né? E aí, a gente já está... Oi? Pela questão ambiental, mas pela questão das relações também, né? Porque a questão do meio ambiente é uma questão de relação, né? Eu acho que é o cuidado. E aí, só fazendo um parênteses, assim, a Apoena é formada por mulheres, não por acaso, né? A Apoena é formada por mulheres por uma questão de cuidado eterna que a mulher tem com a família, com os filhos, e aí não deixa de ser cuidado com o meio ambiente. Então, isso é uma coisa que desperta muito mais na questão. E a gente não quer isso, a gente quer que todo mundo tenha esse cuidado com a questão ambiental, porque cuidado do ambiente é uma obrigatoriedade nossa, até para a gente querer se manter como raça na Terra, como espécie humana na Terra, sabe? Para deixar um legado positivo, né? Mas vou te fazer a última pergunta, não vai dar muito mais tempo aqui, que a gente já está estourando, né? Mas eu queria saber assim, qual é a visão de vocês da Apoena para o futuro, né? Queria que tu falasse sobre isso. A gente é bem otimista, né? A gente tem um vídeo que nós fizemos, acho que há uns 3 anos atrás, que a gente dizia que a gente gostaria muito que a Apoena no futuro fosse um modelo de empresa, assim, tanto para outras pessoas que fossem pensar em trabalhar para sustentabilidade, porque na época a questão de sustentabilidade, gestão de resíduos, de fato a gente não era muito procurada. E eu acho que tem uma coisa na Apoena que a gente nunca fez, que foi atrás de cliente. A gente sempre recebeu as pessoas vieram por indicação ou porque entenderam o chamado. Eu acho que é uma coisa do querer, né? E é uma coisa que a gente diz, o que a gente espera no futuro eu vou manter, e a gente já alcançou muitas coisas, mas eu vou manter. Eu espero que outras pessoas tenham vontade de empreender para a gente ter um lugar melhor, entendendo que a gente pode empreender sim, de uma maneira honesta, de uma maneira autogestionária, que inclua as pessoas,
que dê qualidade de vida e saúde mental para as pessoas, de alguma maneira tenha impacto na nossa comunidade, na nossa vida de maneira positiva. E eu espero que daqui a 5 anos a gente tenha mais pessoas trabalhando com a Poena, fazendo mais impacto positivo, que outras empresas despertem para a questão de sustentabilidade e que esse modelo socioambiental caia assim, né, por terra essa ideia de que ONG tem que trabalhar com questão ambiental e com questão de Uhum. sustentabilidade. Eu acho que não é mais uma questão de voluntariado ou de, sei lá, de assistência, enfim, é uma questão de obrigatoriedade e necessidade. Acho que nem obrigatoriedade, é necessidade. É. Então, eu espero que esse conceito se amplie na prática, porque da teoria a gente está desde os anos 70 falando É. sobre, a gente precisa colocar em prática alguma coisa efetiva, né? E a gente está aqui justamente para auxiliar a pensar sobre isso. Ai, que legal, muito bom. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais, então, sobre a Apoena, como é que elas fazem? Se quiser deixar alguma rede social, site, enfim. Nós temos o site, que é www.apoenasocioambiental.com. Também tem Instagram, que é @apoenasocioambiental, Facebook, e nós temos um canal no YouTube onde tem vários webinários, formações, vídeos de projetos. A gente tem quase todos os nossos vídeos de algumas atividades que a gente fez para além da prestação de serviço, como a gente falou, né? Todos disponíveis no YouTube, então vocês podem assistir lá também. Ai, que maravilha. Muito bom falar contigo, Dayana, e conhecer um pouquinho mais do case de vocês, né? Um case super, super importante, né, nos dias de hoje, onde a gente realmente está muito voltado para essa questão de transformar o nosso mundo, de transformar principalmente o nosso entorno, né? E ações como essa, né, nos fortalecem, nos inspiram a sermos ser humanos melhores, né? E também empresas melhores no mundo, né? Com esse olhar para todos, onde a gente pode realmente ter um ganha-ganha, né? E que o nosso ecossistema se fortaleça com isso, né? Então, quero te agradecer aqui em nome da Vale TV, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, né? Nos ouvindo. E até a próxima, né, Dayana? Se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada pelo convite, a Vale TV também. Muito obrigada e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Tchau, tchau.